Convido agora a falar pelo Amicus Curiae, Associação Procure Saber, Dr. Rodrigo Brandão Viveiros Peçanha, que terá até 15 minutos para fazer uso da palavra. Foi uma frase. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos ministros e ministras da Suprema Corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores. É sempre um prazer atuar perante a Suprema Corte no meu país, e nesse caso o prazer é redobrado pela relevância da causa e pela representatividade do Amicus Curiae que ora represento. Falo em nome da Associação Procure Saber, uma associação privada, sem fins lucrativos, composta por um grupo muito relevante de artistas que eu vou aqui arrolar apenas alguns deles. Por exemplo, compõe o Conselho Deliberativo da Associação Procure Saber Caetano Veloso, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Djavan e Milton Nascimento. Além disso, figura entre os patronos da associação um grupo diverso e notável de músicos bastante representativos da música brasileira, como Carlinhos Brown, Fernando Abreu, Ivan Lins, aqui presentes, Jota Quest, Marisa Monte, Nando Reis, Roberto Frejá, Samuel Rosa, Tim Rescala, também aqui presentes, Zezé de Camargo e Luciano, dentre vários outros. Nós ouvimos aqui diversas associações representativas dos artistas, mas é importante destacar que o nível de voluntariedade de participação dos artistas nessas associações é bastante reduzido. Na verdade, o nível de voluntariedade que existe é entre receber direitos autorais ou não receber direitos autorais, tendo em vista que há um monopólio legal. E esse é um outro aspecto que eu gostaria de remarcar de maneira muito clara. A lógica privatística contida nas iniciais, em algum momento, nos faz esquecer que há um monopólio legal sobre a matéria. Faz pressupor que haja uma concorrência, quando não há. Há um monopólio definido por lei. E também é curioso notar que a lógica da atuação do ECAD, na ADIM, que eu vou voltar, onde se discutiu a constitucionalidade do monopólio legal, foi diametralmente antagônica. Afinal, seguindo uma lógica privatista, ninguém é obrigado a se associar, a se manter associado. Como justificar, portanto, a associação compulsória das associações para fins de participação no sistema de gestão e arrecadação de direitos autorais? Só a partir de uma leitura que interprete adequadamente a liberdade de associação, que entenda não como um direito negativo absoluto, onde o Estado, numa visão oitocentista, retrógrada, é vista como inimigo dos direitos fundamentais, uma espécie de Estado leviatã, Estado absolutista pré-Revolução Francesa, né, que é tendencialmente hostil aos direitos humanos, quando, na verdade, há um papel promotor do Estado em relação aos direitos fundamentais, que é exatamente esse papel realizado pela lei aqui impugnada. E eu gostaria de iniciar a minha exposição destacando o contexto que permeou a edição da lei, que revela uma extrema cautela em relação ao pedido de inconstitucionalidade integral da lei. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a lei foi fruto de amplo apoio parlamentar e social, como reação às irregularidades apuradas em diversas CPIs, aliás, um número recorde de CPIs, né? E logo após a CPI do Senado, a lei foi aprovada de forma relativamente célere, exatamente pela reação que o cenário descortinado pelas CPIs produziu na sociedade, particularmente no setor cultural. Um outro fator que eu gostaria de destacar sobre o contexto é que nesses 3 anos de vigência, quase 3 anos de vigência da lei, os resultados são amplamente positivos, né? E esse é um fator que o judiciário, quando exerce a judicial review, tem de vantagem em relação ao legislador. O legislador, quando edita a lei, ele faz um prognóstico legislativo. O judiciário, quando julga a lei, já há um tempo de aplicação da lei, no caso, há quase 3 anos. E nesses 3 anos, os resultados são amplamente positivos.
houve aumento de arrecadação do ECAD e um aumento de transparência e controlabilidade, né? Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que todas as manifestações proferidas nesse processo, inclusive o precioso parecer da Procuradoria-Geral da República, são pela integral constitucionalidade da lei. As manifestações contrárias são apenas e naturalmente do ECAD e das associações. E eu vou destacar isso adiante, é absolutamente natural que haja reações, né? Afinal, com a extinção do CNDA, em meados da década de 90, se criou um regime de monopólio não regulado, né, que criou um problema evidente de direito constitucional e econômico e tornou o nosso sistema absolutamente inusitado, porque, sendo um monopólio, não há pressão concorrencial, né, não há os efeitos naturais que a concorrência traz, como há, de alguma maneira, no sistema americano, porque há monopólio, e também não há regulação estatal, né? É o melhor dos mundos para o intermediário, que é o ECAD e as associações, e o pior dos mundos para as pontas, que são relativamente as partes, né, que são relevantes na hipótese, que é o usuário, que paga, né, pelos direitos autorais, e o titular originário, aquele que produz obra intelectual, que é o destinatário primário dos direitos autorais, né? Portanto, há uma significativa conjunção de fatores que fazem com que se deva ter uma extrema cautela na apreciação desse pedido de inconstitucionalidade integral da lei. Um aspecto específico que eu gostaria de destacar diz respeito à alegação de violação à liberdade de associação, né? O argumento é uma associação privada que desempenha uma atividade puramente privada, logo a intervenção estatal seria deletéria, seria uma forma de censura. Não se pode aqui se seduzir por uma alquimia entre direito autoral e gestão coletiva de direitos autorais. São duas coisas distintas. O que está se discutindo aqui é arrecadação e distribuição de direito autoral. Essa é uma atividade privada de inequívoco relevo público. E, aliás, isso já foi dito pela Suprema Corte, algumas vezes, né? Um caso foi o caso que dizia respeito ao UBC, que era o caso, o RE 201-819, em que o ministro Gilmar Mendes colocou de maneira muito precisa a natureza das associações vinculadas ao ECAD, como ocupando um espaço público não estatal, exatamente pela relevância pública dessas atividades desempenhadas por entidades privadas. Pode corrigir, tá? E um outro caso bastante relevante foi o próprio caso em que o Supremo validou o monopólio estatal desempenhado pelo ECAD. E como eu já adiantei aqui, uma lógica puramente privatista levaria, evidentemente, à conclusão de que o monopólio legal é inconstitucional por violação à liberdade de se associar e deixar de se associar, né? Portanto, é importante entender que a liberdade de associação, assim como os direitos fundamentais de primeira geração, eles apresentam uma dupla dimensão, uma dimensão negativa e uma dimensão positiva. E a lógica privatista das iniciais sugere que há apenas uma dimensão negativa, ou seja, como os direitos de primeira geração fossem direitos negativos absolutos, em que qualquer interferência estatal é indevida, né? Isso é evidentemente equivocado. E há na literatura do direito constitucional já a produção de parâmetros relevantes para se sopesar esse conflito entre a dimensão negativa e a dimensão positiva. Por exemplo, a Suprema Corte Americana, no caso Roberts versus USJCs, estabeleceu uma distinção muito importante no que tange ao nível de regulação estatal de entidades privadas, estabelecendo uma distinção entre associações expressivas e associações não expressivas, né? Associações expressivas são aquelas que se destinam a expressar ideias, e associações não expressivas, a contrário senso, que não têm essa vinculação com a liberdade de expressão. Então, naturalmente, que associações expressivas admitem um nível de regulação estatal muito menor do que associações não expressivas.
Por isso que é falaciosa essa lógica de tratar associações privadas todas como se elas fossem iguais. Não se pode comparar o ECAD e as associações a uma igreja, né? A uma empresa que vende cosméticos. É evidente que a natureza da atividade desenvolvida é diferente e isso releva, né? E é exatamente a relevância pública da atividade que faz com que se justifique um nível de regulação estatal muito mais forte. E repiso nesse momento que a relevância pública da atividade de arrecadação e gestão de direitos autorais é inequívoca. Afinal, como já foi dito aqui pela doutora Grace na tribuna, o artigo 5º, inciso 28, a linha B, expressamente diz que os autores têm direito à fiscalização do aproveitamento econômico da sua obra, do que decorre o correlato dever do Estado prover essa fiscalização econômica. Segundo, a vinculação entre direito autoral e fomento à cultura é evidente, porque a lei, ao garantir que o produto econômico do direito autoral vai efetivamente para os autores, cria incentivos econômicos à produção de obras intelectuais, o que evidentemente fomenta a cultura. E, por fim, há um vínculo com a liberdade de profissão, porque há compositores cuja renda primária é oriunda de direitos autorais, de interesse público, que é a atividade de arrecadação e distribuição de direitos autorais. Por essas razões, que a associação procure saber, respeitosamente, as opiniões em contrário, vem à tribuna defender a constitucionalidade integral da lei, portanto, a improcedência integral de ambas as ADIs. Muito obrigado. Pois não, agradeço a